Bom dia, turminha. Vamos para a nossa aula de português de hoje. Então, olha só. Pega a sua apostila e lá na página 4 de português. Página 4 e 5, tá? Lá tem a apresentação, tá? Olha só. Português, unidade 5, páginas 4 a 9. Notícias e mais notícias. Os principais elementos que constituem uma notícia. Notícias e mais notícias. As notícias chegam até nós por meio de vários veículos de comunicação. Como você e sua família costumam se manter informados? Quando você lê uma notícia, você percebe que ela apresenta um título. O título de uma notícia informa o leitor sobre o fato que será apresentado. É uma apresentação do que tem ali, daquela informação que você vai ter, tá? Que você vai ler. Então, olha só. Leia o título da notícia a seguir e responda. Trata-se de uma boa ou de má notícia? Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. Patrimônio da Humanidade desde 1991. O local vai abrigar o Museu da Natureza. Vamos falar novamente aqui em português agora, olha, do Parque Nacional da Serra da Capivara. Olha lá. Daí tem uma ilustração, tá? Do Parque Nacional aí. Olha aí, ó. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, ganhou elementos para se tornar ainda mais imponente. Ainda mais imponente quer dizer assim, ele ganhou elementos para se tornar ainda mais admirável por sua grandeza, tá? É isso que quer dizer quando fala assim, ó. Ganhou elementos para se tornar ainda mais imponente, para se tornar ainda mais admirável por sua grandeza. Contudo, para ser um dos museus mais interessantes do Brasil, pense na localização, olha só, tá? O espaço traça uma linha do tempo da vida. As atrações são divididas por etapas, passando pelo início da matéria. Quando eu falar em matéria, substância que forma os corpos físicos, o sistema solar e a formação das placas tectônicas. Placas tectônicas, grandes blocos de rochas que sustentam os continentes e os oceanos. Por fim, os visitantes poderão entender um pouco mais sobre o período de domínio dos dinossauros. Olha só aqui. E, claro, os impactos causados pelo homem na Terra. Destaque para as consequências climáticas. O Museu da Natureza foi projetado em formato de caracol e conta com sistemas de instalações elétricas, tá? Hidráulicas e ar-condicionados. Tudo sustentável. O projeto desenhado pelo Escritório de Arquitetura Adel Agnese Arquitetos Associados pretende reutilizar a água da chuva que fica armazenada em um tanque de retenção. A inauguração está prevista para 18 de dezembro. Daí aqui, ó, tudo que a Pro explicou lá na página, lá, ó, quando falava de imponente, matéria, placas tectônicas, tá bom? Parque Nacional da Serra da Capivara, olha só, ele foi criado, isso é um texto, tá? É uma informação que nós estamos tendo acesso a essa leitura. Então, olha só, o parque foi criado em 1979 e desde então
trabalha pela preservação de um dos mais importantes patrimônios arqueológicos do Brasil. Lá existem as pinturas rupestres, lembra? Estudamos, ó, pinturas deixadas nas cavernas por povos pré-históricos, feitas pelo homem há mais de 50.000 anos. Assim como o Museu da Natureza, o Parque Nacional foi viabilizado. Foi assim, ele se tornou possível, realizável, tá? Pela determinação da arqueóloga Niede Guidon, atualmente no comando da Fundação Museu do Homem Americano, instituição responsável pelo manejo, pelo cuidado e administração do parque, tá? Então, olha só, o parque tem que ter todo um cuidado também para continuar sendo preservado, tá? Porque ele é o quê? Ele é um dos mais importantes patrimônios de preservação arqueológica do Brasil, tá? Aqui está a fonte, tá? Brasil, Jornal de Boas Notícias, que tem essa informação sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Ficou curioso? Olha lá. Inaugurado no dia 18 de dezembro de 2018, no município de Coronel José Dias, sul do Piauí, o Museu da Natureza conta a história da natureza da região, desde o surgimento do universo até os dias atuais. Assista ao vídeo do site Cidade Verde e veja o que o museu oferece aos visitantes, tá? Ó, está disponível aqui, ó, um vídeo, tá? Sobre o Museu da Natureza. Conta a história da natureza da região, tá bom? O jogo rápido da página 5 vai ser a sua tarefa. Olha lá. A principal intenção de uma notícia é informar o leitor sobre fatos de interesse público. De acordo com o título, a letra A, de acordo com o título do texto que você leu anteriormente, Notícias e Mais Notícias, que nós lemos, que falou sobre as informações, trouxe para nós informações sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, olha só. O fato noticiado já havia acontecido ou ainda iria acontecer? Tá? De acordo com o título. Então, você vai pegar o título, tá? Ó, Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. De acordo com esse título, o fato noticiado já havia acontecido ou ainda iria acontecer? Aí você vai fazer aí a letra A. Letra B. Que informação o subtítulo da notícia traz sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara? Vai procurar o subtítulo, tá bom? O que fala lá? E vai colocar se ele fala, qual a informação que ele traz do Parque Nacional da Serra da Capivara. C. A continuação da tarefa. O que você acha do fato de um país ganhar um museu? Explique a sua resposta. Da página 5 também, que é a continuação, tá? Olha só, vamos falar um pouquinho aqui, então, de notícia veiculada, lá na página 6. Uma notícia pode ser veiculada principalmente em jornais e em revistas, tanto no meio impresso quanto no meio digital. O público de uma notícia, ou seja, aqueles que vão ler a notícia, que vão ter acesso a essa notícia, dependerá do assunto noticiado. Esse assunto pode ser restrito, um tema muito específico pelo qual somente um grupo de leitores vai se interessar, ou pode ser variado. Temas diversos que chamarão a atenção de vários leitores. Então, olha só, o assunto de uma notícia, ele pode ser restrito, né? Ou ele pode ser, o assunto pode ser de uma informação, pode ser restrito, ou ele pode ser
variado. Vai se interessar só apenas a um grupo de leitores ou a vários leitores? O desafio aqui. Esse parágrafo aqui, ó, da página 6, vocês podem grifar ele, onde diz de leitura veiculada e que fala do público, tá bom? Que pode ser restrito ou variado. Então, grifa esse parágrafo aqui, lá na página 6. É o primeiro parágrafo da página 6. Desafio. Leia a referência do texto. Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara e responda: em que suporte a notícia que você leu foi publicada? O público a que ela se destina é restrito ou variado? Daí a Pro colocou aqui, olha, esse desafio aqui, tá? A notícia foi publicada no site Jornal de Boas Notícias. O público da notícia é variado, visto que o museu oferece diversas atrações. Tá? Daí a Pro colocou aqui as respostas sobre esse desafio aqui. De modo geral, uma notícia deve responder a 6 perguntas. Então, olha só. O que, quando, onde, como, quem e por quê. Essas informações costumam aparecer no primeiro parágrafo do texto, que apresenta um resumo da notícia. Esse parágrafo é chamado de lead. Olha aí, lead, tá? Na página 6 de português. Então, nós temos que fazer 6 perguntas. Olha só, uma notícia deve responder a 6 perguntas. O que, quando, onde, como, quem e por quê. Jogo rápido da página 7. Sua tarefa também. Retome o texto Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara e identifique as seguintes informações. Letra A. O que foi noticiado? A hora que você retomar ao texto, você vai olhar isso daí, ó. Letra A. O que foi noticiado? Letra B. Quando o fato noticiado aconteceu ou aconteceria? Ó, as perguntinhas. Quando? Letra C. Onde ocorreu o fato noticiado? Olha lá, uma das 6 perguntinhas lá que tem que ter a resposta. Onde, tá? Letra D. Continuação da sua tarefa da página 7. Como o fato ocorreu? Letra E. Quem está envolvido? Letra F. Por que o fato noticiado aconteceu? Tá? Então, todas essas questões aí envolvem aquela parte que nós acabamos de aprender ali, ó. De modo geral, uma notícia deve responder a 6 perguntas, tá? Continuando aí. Igual ou diferente? A data de publicação da notícia e a data em que o fato foi noticiado aconteceria, né? São a mesma? A data de publicação e a data em que o fato foi noticiado são a mesma? Não, olha só, a Pro vai falar para vocês. Não, a data da publicação da notícia disponível na referência é 21 de novembro de 2018, diferente da data em que o fato aconteceu, 18 de dezembro de 2018, referente à data de inauguração do museu, tá bom? Você viu que uma notícia costuma responder a 6 perguntas básicas, que tem como função apresentar um resumo do fato apresentado.
Essas informações respondem ao lead. Além do título, do subtítulo e do lead, as notícias também podem apresentar entretítulos ou intertítulos, que são palavras ou expressões curtas, tá? Então, ó, entretítulos ou intertítulos são palavras ou expressões curtas que podem aparecer entre dois parágrafos para organizar a leitura da notícia. Fotos. Fotos dos acontecimentos, igual tinha lá do museu, do Parque lá Nacional da Serra da Capivara, onde acontecem as fotos? Lá, tá? Lá na sua notícia, está lá, ó, onde tem. Olha lá na sua página 4 que você consegue observar, está dentro da sua notícia, as fotos para você olhar os acontecimentos. Também podem aparecer nas notícias. Essas fotos podem ser acompanhadas de comentários breves, chamados de legendas. Hora da leitura, lá nas páginas 8 e 9. O ano de 2018 não trouxe apenas boas notícias ao público interessado em museus. No dia 2 de setembro, um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Leia o texto a seguir. Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. A quantia equivalente a cerca de 808 mil reais será utilizada na recuperação do acervo. Olha só, resgatado dos escombros. Acervo, conjunto de itens que fazem parte do patrimônio, tá? Resgatado dos escombros, dos restos, das ruínas, do que aconteceu lá quando queimou. Então, olha só, quando houve aqui, ó, um grande incêndio, tá? A quantia equivalente a cerca de 808 mil reais será utilizada na recuperação do que foi perdido no patrimônio, tá? Aqui tem a foto, tá bom? Olha, do Museu Nacional, olha aí. Tá na página 8 essa foto, tá? O Museu Nacional, que foi totalmente destruído por um incêndio no dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro, recebeu na última segunda, 10, uma doação no valor de 180 e 800 euros, tá? 180.800 euros do governo alemão. Trabalho de recuperação. Embora o incêndio tenha destruído grande parte do Museu Nacional, as equipes de busca estão felizes com os itens já recuperados até o momento. Cerca de 1.500 itens, entre peças das coleções, equipamentos, objetos pessoais, fragmentos arquitetônicos e alguns objetos ainda não identificados, tá? Lembrando aqui que se alguém quiser pausar a videoaula para beber água, vai lá, estica as pernas aí e volta a assistir a videoaula. Olha aqui então. Agora temos aqui. Complete o quadro a seguir, identificando as informações contidas no lead da notícia. Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. O quê? Museu Nacional recebe quase 190 euros do governo alemão. Complete esse quadro com a Pro, tá? Porque depois de tarefa, vocês vão ter o jogo rápido. Então, vamos fazer esse junto aqui com a Pro. Onde?
no Rio de Janeiro. Quando? 19 de dezembro de 2018. Quem? Governo alemão. Aqui, ó, governo alemão, tá? Então, complete aí. O número 1. Número 2. Continua na 1 ainda, tá? Ó, a Pro dividiu aqui, ó, então continua 1 ainda, ó. Como? Por meio da doação de quase 190 mil euros. Por quê? O Museu Nacional foi totalmente destruído em um incêndio. Então, respondemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 perguntinhas aí. O 2. O texto lido apresenta intertítulos? Olha só, sim, o texto apresenta o intertítulo Trabalho de Recuperação. Então, lá na sua página 8, onde está escrito Trabalho de Recuperação, esse é o intertítulo do texto. O 3. Após ler e analisar os 2 textos apresentados, olha só, foi o texto, então, da página 4 e o texto da página 8. Após ler e analisar os 2 textos apresentados, complete as frases a seguir com os nomes dos principais elementos que constituem uma notícia. Letra A, façam esse com a Pro também, porque é a continuação lá, tá? Da página 9. A. O título da notícia informa o leitor sobre o fato de que será apresentado. Letra B. O subtítulo vem logo após o título, acrescentando a ele algumas informações. Letra C. Os entretítulos ou intertítulos são palavras ou expressões que aparecem entre 2 parágrafos para organizar a leitura da notícia. Olha aqui, tem uma atividade no plano de vocês, lá que a Pro vai encaminhar no site do colégio para vocês, que vai estar separando, tá? Explicando certinho aqui, ó, onde está o título, onde está o subtítulo, os entretítulos, tá? O intertítulos, tá bom? Lá no plano de vocês, a Pro colocou uma atividade que está identificando tudo separadinho assim para vocês, todos esses principais elementos aqui que constituem uma notícia, tá bom? Porque se você for olhar na página 8, ó, o título, Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. O subtítulo, a quantia equivalente a cerca de 808 mil reais será utilizada na recuperação do acervo resgatado dos escombros. Daí lá, entre títulos ou intertítulos, trabalho de recuperação, tá? A Pro exemplificou essa atividade 3, falando para vocês sobre na página 8, tá? Continuando aqui, ó. São palavras de expressões, 2 parágrafos, tá? Esse pedacinho que tem aí é a continuação daqui, ó. São palavras de expressões que aparecem entre 2 parágrafos para organizar a leitura da notícia. Letra D. O lead faz um resumo da notícia, apresentando as informações básicas sobre o fato noticiado e respondendo as perguntas. Então, olha só. O lead faz um resumo da notícia, apresentando as informações básicas sobre o fato noticiado e o quê? E responde as perguntas. O que, onde, quando, quem, como e por quê. Tá bom? Essa é a página 9, a letra D. Continuando lá. A letra E. Um dos fatores que define o público-alvo da notícia é qual? É o assunto noticiado. Tudo que foi falado ali. O assunto noticiado define o quê? Um dos fatores que define o público-alvo da notícia é o assunto
noticiário. Tudo que foi falado dentro da notícia, tá? Que se leu, tá bom? Então, olha só, essa foi a nossa aula de português de hoje, tá? Sobre notícias e mais notícias, tá bom? Qualquer dúvida, a Pro está à disposição de vocês. Releiam novamente esses textos aí para vocês fazerem a tarefa, tá bom? Beijos, beijos, tchau!